Olá, seja bem-vindo. Está no ar 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo dois convidados. O primeiro deles é o deputado federal Wilson Filho, que está aqui, deixou a coordenação da bancada federal esta semana para se dedicar mais à pré-candidatura a prefeito de João Pessoa. Vamos conversar com ele sobre as novidades dentro do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, do qual ele é presidente estadual. Também entrevisto, a partir do terceiro bloco, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro André Carlo, que também deixou a coordenação do Foco esta semana. Ele vai fazer um balanço do seu biênio à frente do Fórum de Combate à Corrupção. Daqui a pouquinho você não perde essa entrevista com o André Carlo, até porque está muito em voga o combate à corrupção. Esta semana também tivemos operação aqui na Paraíba, a continuidade da Operação Andaime no Alto Sertão, teve gestora presa. Vamos conversar sobre tudo isso com o conselheiro André Carlo, mas deixa eu dar meu boa noite aqui ao deputado federal Wilson Filho. Deputado, boa noite. O senhor deixou a bancada aí para se dedicar mesmo à pré-candidatura, aos trabalhos aí de eleição do PTB? Boa noite, Hermes, boa noite a todos os paraibanos de João Pessoa ao Sertão. É um prazer falar com todos vocês nesse momento. Na verdade, foi uma decisão um pouco difícil, mas uma decisão muito pensada, muito argumentada dentro de nossa equipe. Eu já tenho uma obrigação e um dever, Hermes, de fazer um bom mandato. É o meu segundo mandato, eu tenho por obrigação fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. A Paraíba me deu a oportunidade novamente de representar esse estado que tem tantas qualidades, mas tem tantas necessidades. E ainda, todo ano, todo momento tem seu desafio. Em 2016, essa nossa pré-candidatura a prefeito de João Pessoa acontece em cada momento de uma maneira mais forte, mais enfática, mais presente em todos os bairros e debatendo assuntos importantes aqui dessa cidade, que é a capital da Paraíba. E uma terceira missão seria continuar como coordenador da bancada federal. É uma missão que me deu um prazer muito grande. Eu tenho um prazer, a honra de ter sido por mais de 2 anos coordenador da bancada mais unida da história da política paraibana, que são os 12 deputados federais e os 3 senadores. Coordenar deputados de vários mandatos, ex-governador, senadores, pessoas que têm missões nacionais muito importantes, Hermes. Me fez aprender a cada dia, mas me fez também conquistar espaços para a Paraíba. A função de coordenador nada mais é do que ser uma interlocução da posição da bancada com, muitas vezes, o governo federal, os ministérios, aquilo que a Paraíba precisa. Mas não é as conquistas que nós conquistamos, não foi o deputado Wilson Filho, foi a bancada federal paraibana. E aí eu passei o bastão para o deputado Benjamin Maranhão, tendo certeza que ele terá uma gestão muito competente, será um representante de um coordenador muito eficiente, e deixei realmente porque não dava para assumir essas 3 missões no mesmo tempo, ao mesmo tempo, de forma plena. E eu tive que fazer uma escolha, e aí eu deixo a coordenação da bancada e assumo de vez a pré-candidatura a prefeito de João Pessoa. Bom, isso quer dizer que o senhor quer mesmo disputar a prefeitura de João Pessoa. No PTB tem 3 nomes que são comumente citados, além do senhor, o ex-deputado federal, o Major Fábio, e o vereador Raoni Mendes, não é isso? Exatamente. A nossa pré-candidatura não é uma imposição, é um conjunto de fatores, a união de todo mundo. O PTB está unido nesse projeto e nós temos a diferença em relação a outros partidos. Nós temos, Hermes, e todos que estão nos assistindo, um diferencial que é contar com mais de um nome. Enquanto vários partidos
estão tentando achar um nome, nós temos mais de um. O vereador Raoni Mendes foi o vereador na eleição passada mais votado da cidade de João Pessoa. Foi até pouco tempo o líder da oposição na Câmara Municipal. É um vereador reconhecido em todo lugar de João Pessoa e coloca também a sua pré-candidatura pelo PTB. E o ex-deputado federal Major Fábio é o mais novo filiado do PTB e está disposto a assumir a função de candidato a vereador, de candidato a vice, de candidato a prefeito, do jeito que o PTB passar a missão para ele está disposto a assumir a missão e o desafio. Então o PTB não tem a imposição de nomes, tem a construção de um projeto. E nessa construção de projeto, nós estamos marcados para segunda-feira, se eu não me engano, 9 da manhã, para que o PTB de João Pessoa possa dar mais um passo nesse projeto da capital e possivelmente escolher um nome para a disputa, entre esses que eu te falei. E eu sou mais um que coloca o meu nome. O PTB Nacional, em setembro, lançou o meu nome como pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Logo após isso, outras filiações aconteceram e pessoas que também sonham em ter a pré-candidatura. Então o PTB faz diferente e dá oportunidade para todo mundo sonhar o sonho que quer e trabalhar para que isso possa virar realidade. É dessa forma com que trabalhamos, é dessa forma que o PTB continuará trabalhando para tentar resolver e solucionar os problemas de João Pessoa. Deputado, ontem o Senado Federal promulgou a emenda constitucional da famosa janela partidária. No caso do PTB paraibano, vamos ter mais defecções ou mais adesões? Graças a Deus, mais adesões, Hermes. Nós já tivemos a confiança de muita gente. Nós já tivemos a confiança, através da presidência de Wilson Santiago, aqui no estado. O único partido, só perde, claro, obviamente, para o partido do governador, o único partido que teve filiações de prefeitos. Em setembro do ano passado, enquanto nós pensávamos que o prazo era outubro, nós tivemos quase 20 prefeitos filiados ao PTB, 20 novos prefeitos. Nós teremos candidatura de mais de 70, nós já temos 70 pré-candidatos a prefeito em várias cidades, de João Pessoa ao Sertão. Então, nós fomos o partido que mais cresceu, aí colado com o PSB do governador. Então, dessa forma, nós aproveitaremos muito bem a janela que o Senado agora permitiu, para que a gente possa crescer ainda mais. Nós temos já uma lista de mais de 50 vereadores para se filiarem de agora até o final de março, e eu tenho certeza que surpresas virão até de pessoas que assumem mandatos de deputado estadual e tudo mais. O PTB se prepara para 2016 de ponta a ponta do estado. Você está esperando aí, inclusive, detentor de mandato? Exatamente, vários. Vários detentores de mandatos da Assembleia Legislativa, deputados também estaduais? Também da Assembleia. Bom, especula muito na possibilidade do deputado, especula não, é quase certa a saída dos deputados José Aldemir e também do deputado Ricardo Marcelo. Eles estariam na mira do PTB, já que eles estão aí de malas prontas para deixar o PEN? Na verdade, tem vários deputados que colocam na mídia que não estão satisfeitos com os seus partidos. Os dois que você falou são deputados competentes, capacitados, de mandatos muito, muito importantes, mas acaba que eu não posso antecipar aquilo que ainda está sendo trabalhado no bastidor. Nós temos vários concorrentes em termos de estruturas. Nós somos oposição à Prefeitura Municipal de João Pessoa, somos oposição ao governo do estado. Então, ninguém quer que o PTB cresça, mas nós estamos focados para que o PTB possa ter representantes cada vez mais capazes de assumir a missão que é representar a Paraíba, que é um estado que precisa de muita ajuda. Bom, deputado, o PTB vai lançar quantos candidatos a prefeito este ano? Já tem uma ideia? Mais de 70. Mais de 70 candidatos? Mais de 70. Bom, em Campina Grande, qual é a situação do PTB? Em Campina Grande nós temos uma comissão provisória que gostaria de apoiar o prefeito atual, Romero Rodrigues. Então nós iremos conversar com o partido lá em Campina Grande para avaliar quais são as opções, mas a tendência é que seja o prefeito atual, Romero Rodrigues. Bom, o senhor falou em comissão provisória. O Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução proibindo que os partidos lancem candidatos onde não tiverem comissões provisórias regularizadas, ou seja,
que não tenham diretórios municipais, ao invés de comissões provisórias. E os partidos reagiram, né? Me parece que houve uma grande união dos partidos políticos lá no Congresso Nacional e estão encaminhando um pedido para que essa resolução não vingue. Caso essa resolução não seja modificada pelo TSE, isso prejudica o PTB aqui na Paraíba? Não prejudica de nenhuma forma. O PTB está preparado para qualquer realidade. Nós temos realmente algumas comissões provisórias que, para quem está nos assistindo possa entender, comissão provisória é uma comissão feita quando o diretório, que é eleito, não pode ser formado. Tem alguns partidos que, em alguns momentos, os diretórios são proibidos. O PTB está passando por essa fase. Nesse período, até dezembro, a regra do PTB nacional é que existam apenas comissões provisórias, para que todos os diretórios possam ser eleitos em janeiro de 2017 e acabem todos em todo o Brasil no mesmo tempo. Mas, obviamente, que se o tribunal e essa resolução não mudar, aí o PTB vai agir de outra forma, vai possibilitar a criação dos diretórios e aí todo mundo pode agir de acordo com a legalidade. Não tem problema algum. O Partido Trabalhista Brasileiro tem 2 vereadores aqui em João Pessoa. Vai exigir a fidelidade partidária, que esses 2 vereadores sigam a decisão da direção estadual, já que a direção estadual está no sentido de lançar candidatura própria. E um dos vereadores, mais precisamente Pedro Coutinho, é auxiliar do prefeito e está anunciando apoio à reeleição de Luciano Cartacho. Na verdade, Pedro Coutinho é um vereador de vários mandatos, muito competente, muito capacitado e que sempre é eleito com um grande número de votos. Isso mostra que a população também o respeita. E o PTB também o respeita. É claro que nós iremos procurá-lo para que ele possa seguir a pré-candidatura do PTB, que no caso pode ser o deputado Wilson Filho ou os outros que eu já falei. Mas caso isso não seja possível, aí nós teremos que conversar para achar outra saída. Dentro dessa janela fica mais fácil, né? Mas independente da janela, quando a gente trabalha com sinceridade, com lealdade, com a verdade, não importa a janela. Todas as pessoas que durante esse tempo que nós estamos à frente do partido quiseram sair por algum motivo, o PTB liberou. Certo. O PTB nunca foi atrás do mandato de ninguém. Mas dá mais segurança jurídica a quem está saindo. Se o partido o libera, é a segurança jurídica que a pessoa pode ter. Mas o suplente pode reivindicar o mandato, deputado? Não pode porque existe uma jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral que possibilita o partido liberar. É o meu caso, eu era do PMDB, por circunstâncias regionais, todo mundo sabe, eu tive que migrar para o PTB e a minha justificativa e a minha defesa jurídica foi nada mais nada menos que o PMDB Nacional me liberou. E foi essa justificativa aceita pelo relator do meu caso e eu fui liberado sem nenhum problema. Ok. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do 27 segundos desta sexta-feira. Nós estamos conversando com o deputado federal Wilson Filho e logo após o segundo bloco vem a entrevista com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro André Carlos, já está aqui nos estúdios. Ele que deixou nesta semana a coordenação do FOCO, Fórum de Combate à Corrupção. André Carlos vai fazer um balanço aí dessa gestão, desse biênio. Fique ligado no 27 segundos. Já já a gente volta. De volta com o 27 segundos pela RCTV, eu estou conversando com o deputado federal Wilson Filho, mas daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com o Wilson Filho, já está aqui molhando a garganta para retomar aqui o debate político, mas vamos acompanhar uma matéria aqui, enquanto o deputado se refresca aí, vamos acompanhar a matéria sobre trânsito na capital, né? São quase 182 mil veículos nas vias de João Pessoa e os problemas de trânsito vão muito mais além do que a falta de um projeto de mobilidade urbana bem estruturado. Pequenas atitudes dos motoristas no dia a dia acabam comprometendo a fluidez nas ruas. Experimente ficar alguns instantes observando o trânsito de João Pessoa.
Uma coisa é certa, não vai demorar a perceber que ainda falta muita educação por parte de alguns motoristas. É gente que fecha cruzamento, que para em cima da faixa de pedestre e que adora estacionar onde não pode. E as desculpas são aquelas que todo mundo já conhece. Estacionou aqui, mas aqui não pode estacionar. Eu não tinha visto nessa praia, você acredita? Tinha visto não? Não vi não, na moral mesmo. Vou até tirar o carro, não tinha visto não. O flanelinha mandou entrar aqui, eu não tinha visto a placa. Tava só esperando o povo chegar, rapidinho, mas tá errado, não é certo não. Só liguei a alerta, vou sair daqui agora, entendeu? Mas o senhor acha que não atrapalha o trânsito? Com certeza, com certeza. Justificativas à parte, a chamada fila dupla se espalhou por todos os cantos da cidade. Aí já sabe o resultado. As ruas que já não comportam tantos veículos circulando ao mesmo tempo ficam assim, congestionadas. Toda hora é aqui, a hora que você passar tá assim aqui. Falta respeito dos próprios motoristas. Com certeza, motorista, motoqueiro, tudo. Mas a bagunça não para por aí. Veículos de carga e descarga param onde não devem, já que as vagas destinadas a eles estão ocupadas por carros de passeio. Atrapalha. A gente que é motorista atrapalha para descarregar também, atrapalha a carga e descarga ali sempre ocupada com o carro sem ser de carga, aí atrapalha muito. Nem as áreas destinadas às viaturas policiais são respeitadas. E as calçadas, então, parecem que nem existem. Difícil porque não tem calçada desocupada, né? É difícil. E é para coibir práticas como essa da fila dupla que a CEMOB decidiu dar uma utilidade a mais para as câmeras de monitoramento. Desde o início do mês, algumas delas estão sendo observadas diretamente por agentes de trânsito que têm o papel de buscar flagrantes de desrespeito e autuar os motoristas infratores. Ao visualizar a infração, a gente com certeza usa o bom senso, preenche o auto, né? Esse auto é enviado posteriormente para o condutor, não com as fotos nem as gravações. Essas gravações e as fotos ficam arquivadas aqui na CEMOB para uma posterior reclamação, ou se o próprio condutor recorrer, nós temos como mostrar realmente o momento que ele executou essa infração. Desde que a fiscalização por câmeras foi implantada, a CEMOB já registrou 460 infrações. Quase 60% delas foram por estacionamento irregular. Visualizamos diariamente vários condutores estacionando em locais proibidos. Nós observamos se eles vão realmente demorar nesse local o tempo hábil para embarque e desembarque. Não ocorrendo isso, passando desse tempo, não estipulamos minutos, realmente o tempo suficiente para embarcar ou desembarcar alguém ou algum produto. Então, passando desse tempo, nós autuamos porque ele está cometendo a infração. E como com as câmeras não cola aquela desculpa de que a parada é rapidinha, bom mesmo é seguir o que diz a lei. Questão de educação e respeito às leis de trânsito, respeito ao ser humano, ao pedestre. Aí, respeito é fundamental em todos os sentidos. Bom, deixa eu ir a Campina Grande conversar com Arquimedes de Castro. Arquimedes, boa noite. Hoje aqui nos estúdios, duas presenças aqui ilustres, né? O deputado federal Wilson Filho, do PTB, e logo em seguida o conselheiro André Carlo, que é o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, e deixou a coordenação do Fórum de Combate à Corrupção esta semana. Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite também aos nossos convidados e aos telespectadores do 27 Segundos. Hoje à noite está chovendo aqui em Campina Grande, né? Desde o começo da tarde. Tivemos um dia de muito sol e calor, mas agora à noite começou a chover. Acho que vai chover a noite toda. Eu tenho uma pergunta para o Wilson Filho, porque o Delcídio Amaral foi solto agora há pouco, e foi solto porque disseram que ele topou fazer uma delação premiada. Eu queria saber do deputado Wilson Filho se o que Delcídio Amaral tem para dizer pode abalar a República, ou ele acha que essa situação ainda está longe de ser resolvida. Boa noite, deputado. Boa noite, Arquimedes. Boa noite a todos aí de Campina Grande. Na verdade, o que eu acho, Arquimedes, é que essa notícia pegou o Congresso todo de surpresa. Ele, pelo que me consta, ele sai da prisão, da penitenciária, e vai direto ao Senado. E aí quem vai
poder explicar essa motivação, eu acho que o primeiro discurso dele como novamente senador vai ser muito aguardado, porque ele vai ter muita coisa para falar lá na tribuna do Senado. E ser cobrado também, né? E ser cobrado, obviamente. Agora, ele era o líder do governo lá no Senado e de coisas boas e caso isso que falem dele também seja verdadeiro, de coisas ruins, ele deve saber de muita coisa. Como líder, acaba por representar algo. E no momento que você representa algo e sabe desse algo, coisas boas e coisas ruins, ele deve saber de muita coisa. Então, se a informação de que existe uma delação premiada para acontecer, ela deve conter muitas informações que podem prejudicar muita gente. Deputado, como é que o senhor enxerga o início deste ano para o governo Dilma, a relação dela com o Congresso Nacional? Não foi o seu partido, mas o Palácio do Planalto andou se metendo na eleição da liderança do PMDB e toda vez que o Planalto usa dessa estratégia, tem uma reação dentro da Câmara Federal, seja em qualquer partido que não gosta da intromissão dos ministros em questões internas. Ela conseguiu melhorar essa relação com o Congresso? Ela conseguiu sim, Hermes, mas é aquele negócio do final do ano passado, em que tinha um processo de impeachment em andamento e ela finalizou o ano muito mal. Para o começo desse ano legislativo, ela está melhor do que o ano passado, visto por todos, pelo povo e pelo Congresso. Mas ainda não é o melhor ideal, ainda falta muita coisa para ser feita. Ainda falta ela atuar diretamente em vários fatores que atrapalham hoje a vida do paraibano, do brasileiro. O que eu imagino é que ela pode, e eu sugiro, se eu pudesse, claro, aconselhar o presidente da República, eu sugeriria que ela pudesse pegar essa melhora dela do final do ano para esse começo de ano e agir para resolver alguns problemas. Hoje o brasileiro tem uma gasolina mais cara, tem uma luz mais cara, tem uma água mais cara, o salário mínimo não consegue comprar as mesmas coisas do passado, a cesta básica está mais cara, os estados precisam ter suas obras em andamento, que essas obras não parem, isso faz parte das obrigações do governo federal. Como coordenador da bancada que eu era até pouco tempo, eu tive que agir muito no ano passado para que obras que a Paraíba já tinha conquistado não fossem canceladas. Por exemplo, vou te dizer um exemplo, Hermes. Eu, ainda como coordenador, eu marquei para a próxima semana uma reunião da bancada federal com o ministro de Minas e Energia e a Petrobras. No começo do ano, todo mundo sabe do caos que foi a distribuição de combustível na Paraíba. Em João Pessoa tinha litro de gasolina sendo vendido a R$ 4,50, no Sertão chegou-se a R$ 7,00 o litro de gasolina. Tudo isso pela falta de chegada do combustível, pelo Porto de Cabedelo e pelo medo que as pessoas tinham de que o terminal de distribuição de combustível que fica lá no Porto de Cabedelo saísse da Paraíba, fosse para Pernambuco. E aí eu marquei uma audiência com o ministro de Minas e Energia no próximo dia 22 ou 23, terça-feira, eu não estou lembrado no calendário que dia é, à tarde, para que o ministro e a Petrobras falem olho a olho com a bancada federal paraibana e garantam que o terminal de combustível do Porto de Cabedelo não saia da Paraíba. Porque a Paraíba já tem tantas necessidades, perder o pouco que já tem já é um descrédito muito grande. Então nós temos que garantir isso. É dessa forma que eu estou lá em Brasília cobrando o governo federal, a presidente Dilma e os seus ministros, para que a Paraíba possa receber a atenção e o olhar especiais que merece. Bom, esta já vai ser então a primeira missão oficial do novo coordenador de bancada? Vai ser o primeiro desafio dele? Eu vou passar para ele. É claro que como autor do pedido de audiência, eu vou estar lá porque eu fiz no mês de janeiro, eu era o único deputado vai ser uma coordenação compartilhada. Essa será compartilhada, mas com certeza qualquer missão ao lado do deputado Benjamin é uma missão que, se Deus quiser, teremos frutos, porque ele é muito competente. O deputado Benjamin Maranhão está bem situado no Solidariedade, deputado, ou não? Estou notando o senhor elogiando tanto ele. Não. Eu elogio todos os deputados da Paraíba, porque para mim é um prazer ter sido coordenador da bancada mais unida. Eu acho que é o grande diferencial da política com a mistura da nova geração paraibana dos políticos
com a já mais tradicional. Na Paraíba tem a bancada paraibana da Paraíba, a bancada federal da Paraíba, tem a média de idade menor do Brasil. Nós temos deputados como o deputado Hugo Mota, deputado Efraim Filho, deputado Pedro, vários deputados que, até o próprio deputado Benjamin, o deputado Rômulo, deputado Aguinaldo, são deputados jovens e sabem a missão e a responsabilidade, como todos os deputados sabem, a missão que é representar a Paraíba, que é um estado de tantas necessidades. Então, não adianta nós irmos a um ministério, fazer o nosso papel e cobrar em conjunto algo se a gente não se organiza entre nós mesmos. Então, desde que eu me tornei coordenador, eu posso dizer com toda tranquilidade que a bancada federal paraibana de deputados federais e senadores são unidos. Não é enrolação, não é mentira, não é ficção. São unidos de verdade. É por isso que foi tão tranquila a passagem da coordenação. A passagem minha para Benjamin foi marcada por uma foto entre nós dois, de uma forma bem amigável, porque eu acredito na coordenação dele e por isso ele foi escolhido por unanimidade e tenho certeza que para ele também é uma honra representar a Paraíba por inteiro. Ok, deputado Wilson Filho, muito obrigado pela entrevista, é um prazer tê-lo aqui novamente, boa sorte aí nessa investida como pré-candidato e agora não é mais coordenador de campanha, né, mas tem uma missão aí pela frente que vai ser dura batalha, principalmente com essas mudanças que ocorreram, né, campanha mais curta, precisando mais tempo para convencer o eleitorado, mas diante de um espaço menor de campanha. É verdade, mas um espaço mais do que necessário é o bastante para que a gente possa conversar com a população pessoense, com a população paraibana, tentar melhorar o nosso mandato, tentar melhorar ainda mais a nossa atuação para que as coisas boas cheguem à Paraíba. É o que a gente tenta fazer, né, Hermes? É fazer com que a Paraíba tenha manchetes positivas e não as negativas que a gente vê de vez em quando. Nós temos que trabalhar para isso e é por isso que, por exemplo, em João Pessoa, nós estamos visitando os bairros da cidade, estamos, através de plenárias, fazendo reuniões. Já fizemos em Mangabeira, em Mandacaru, em Cruz das Armas, no Cristo, no Rangel. Iremos fazer próxima segunda no bairro das Indústrias, para que a gente possa ouvir e montar um plano de governo baseado na voz de quem sabe mais, que é quem mora no bairro. Quem mora no bairro sabe as necessidades, as dificuldades, as soluções, e ouvindo o pessoense é que a gente vai entrar nesse projeto de João Pessoa com toda a força e com todo o gás. Obrigado, boa noite, Hermes, boa noite, Arquimedes, que está lá em Campina, e a todos que estão nos assistindo. Ok, mais uma vez, muito obrigado ao deputado Wilson Filho. Nós vamos ao intervalo. Na volta eu começo a entrevista com o conselheiro André Carlo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, que até esta semana estava na coordenação do Fórum de Combate à Corrupção. Fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV. A partir de agora nós vamos conversar com o conselheiro André Carlo, ele que é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Nos últimos 2 anos esteve à frente da coordenação do Fórum de Combate à Corrupção, que é integrado por vários órgãos de controle externos e que é responsável em direcionar, em coordenar essas ações de combate a crimes contra o patrimônio, crimes de improbidade administrativa, coordena todos esses órgãos de controle externo e a gente vai conversar e entender melhor o papel do foco e também um balanço do trabalho do doutor André Carlo aqui nessa entrevista a partir de agora. Doutor André Carlo, seja bem-vindo mais uma vez, um prazer tê-lo aqui novamente. Para mim é uma satisfação, é um programa de repercussão muito grande na Paraíba e no mundo, né? E é sempre um prazer estar aqui trazendo informações sobre essa chaga, esse problema que assola a nossa sociedade e que ainda bem está em evidência. Me parece que a população, de uma vez por todas, tomou gosto em combater a corrupção, em não mais se conformar em ver as coisas acontecendo e achar que um dia vai se resolver por conta própria. Bom, doutor André, eu sempre tive curiosidade de saber como é que começava uma operação desse tipo.
nós vimos aí a terceira fase da Operação Andaime esta semana. Os órgãos que vão a esse campo, né, que fazem o trabalho de campo, prisão, né, que fazem a devassa nos documentos, apreendem bens, prendem gestores públicos, esses órgãos têm mais visibilidade. Mas tem alguns órgãos que trabalham e que prestam a base de todas as informações para a atuação, por exemplo, da Polícia Federal, da Polícia Militar. Pois não. Como é que se dá esse trabalho, esse início de trabalho de uma operação desse tipo? A base de qualquer investigação é a informação. Isso. E com a informação vem as estratégias de investigação. Essa operação Andaime, que repercutiu bastante essa nova fase que transcorreu durante o início dessa semana, ela é um desdobramento de outra também operação chamada Operação Papel Timbrado. E nessa Operação Papel Timbrado, houve a participação direta do Tribunal de Contas do Estado e também, por consequência, do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, porque o tribunal, até pouco tempo, até ontem coordenava o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, oferecendo informações, fazendo relatórios, juntamente com o Ministério Público Estadual. E nós pudemos conhecer a miúde e de perto a estrutura que o Ministério Público Estadual dispõe para fazer cruzamento de informações, tanto advindas do Tribunal de Contas do Estado, quanto de outros órgãos que também têm informações necessárias para, digamos assim, o trilhar de ações dessa natureza. E assim se desenvolve as operações que desaguam em apreensões, em prisões, em efetivos combate à corrupção. Essas ações, elas após estarem com as informações coletadas e as estratégias traçadas, existe todo um procedimento judicial e administrativo necessários para que elas se concretizem. Tá. É verdade que os promotores treinaram, inclusive, na utilização da base de dados do TCE para ter mais habilidade, para ir mais a fundo nessas investigações, que é um trabalho de formiguinha, né? Na verdade, você tem que ter acesso a toda a documentação, analisar números, é um trabalho contábil para saber se tem superfaturamento, subfaturamento. Sim, nossa base de dados, inclusive, ela é de acesso público. Qualquer do povo pode acessar a página do Tribunal de Contas do Estado, tce.pb.gov.br, e baixar o banco de dados do tribunal e trabalhar com eles através da feitura de programas. E pode também utilizar o nosso próprio site para de lá utilizar ou retirar informações diretamente. Nós oferecemos sim treinamentos para a utilização do nosso sistema, que é o Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, o SAGRES. Oferecemos treinamento a promotores e, mais do que isso, disponibilizamos senhas para os promotores que remotamente eles podem ter de casa, eles podem ter acesso a informações que somente os auditores do tribunal, os conselheiros e os procuradores têm de dentro do tribunal. Então, esse é um trabalho de cooperação bastante significativo entre os órgãos que compõem o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Bom, doutor André, qual é o balanço que a gente pode trazer aí, se der tempo nesse bloco, para a gente falar desse balanço, desse trabalho de biênio à frente da gestão do Fórum de Combate à Corrupção? Eu creio que o primeiro passo e o mais marcante é justamente o inconformismo da sociedade com a corrupção. E nessa linha nós começamos em 2014 criando o Núcleo de Articulação Institucional. O que era esse núcleo? Era uma forma de fazer com que os órgãos do FOCO se comunicassem mais rapidamente. E depois passamos a utilizar também o WhatsApp. Já na terceira-feira contra a corrupção, que foi feita em dezembro agora passado, nós fechamos um grupo de WhatsApp justamente para otimizar a comunicação. Mas o primeiro passo foi criar esse núcleo. Criado esse núcleo, partimos como coordenadores do FOCO para fazer as reuniões, traçar as estratégias e trazer para dentro do Tribunal de Contas do Estado. Aí foi uma proposta minha, conveniente, porque eu, como conselheiro do tribunal, tive toda a liberdade e o apoio dos demais conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para internalizar no tribunal a avaliação das práticas de transparência e da lei de acesso à informação. Isso foi muito importante. Fizemos já em 2014 duas avaliações,
o cenário melhorou bastante. No início, em 2013, quando a avaliação era informal, ela encontrou apenas 3 municípios com sites para divulgar seus atos de gestão, e já em novembro de 2014, esse cenário se inverteu quase que por completo. Eram apenas poucas prefeituras sem sites. Para nós foi um avanço bastante significativo no combate à corrupção, porque transparência, Hermes, ainda é a melhor forma, isso dita pelos estudiosos no mundo inteiro, de combate à corrupção. Na hora que as pessoas têm acesso à informação, sabem o que se passa na gestão pública, fica, por óbvio, muito mais fácil denunciar, divulgar, a própria imprensa trabalhar naquele papel sublime da imprensa, de investigar e de fazer aquela interlocução entre o cidadão e os órgãos de controle e os gestores públicos. Então, em 2014, nós fizemos essas avaliações e ainda, como era um ano de eleição estadual, fizemos também a campanha durante a eleição, tenha foco na qualidade do seu voto. E essa campanha ela tinha 3 diretrizes. A primeira, estimular o cidadão a ir votar. A segunda, dizer a ele que o voto dele era importante não só para ele, mas para milhões de pessoas, milhões de brasileiros, e que ele buscasse qualidade no seu voto e não votasse apenas por amizade ou por outra circunstância qualquer, que não fosse uma pesquisa bastante acurada sobre a qualidade e o caráter também, a personalidade do seu candidato. Então essa pesquisa, essa campanha Tenha Foco na Qualidade do Seu Voto, ela foi difundida durante a eleição junto à sociedade em geral. E outra campanha foi a Carta Transparência. A Carta Transparência ela foi lançada na Ordem dos Advogados do Brasil, que foi uma parceira muito significativa em 2014, em 2015 também, e cedeu lá o espaço para que nós lançássemos a Carta Transparência. E o que era a Carta Transparência? Era um termo de compromisso que os candidatos até então, em 2014, ao governo do Estado, assinavam, e todos assinaram. Inclusive alguns deputados desejosos em assinar, nós também facultamos para os candidatos ao Poder Legislativo a assinatura do termo. E um dos itens dessa assinatura do termo era a criação pelo Estado da Paraíba do Conselho Estadual de Transparência, com a assinatura e com a posse do novo governo, que foi reeleito, né, isso é conhecido. Nós passamos a interagir com o governo, interagir no bom sentido também, fazendo a lembrança do compromisso assumido, e o governador, ele desagou no final agora de 2015 com a criação efetiva do Conselho Estadual de Transparência da Gestão e Combate à Corrupção, que contemplou inclusive com uma cadeira efetiva o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. O Fórum tem uma cadeira institucionalizada nesse Conselho Estadual de Transparência, que inclusive tem como titular o chefe hoje da Controladoria Geral da União, o analista de Finança e Controle, Gabriel Aragão. E tem como suplente, eu creio que agora o suplente vai até alçar a titularidade, que o doutor Gabriel deve ter muitas funções que talvez não o possibilite agir de forma bastante presente nesse conselho. O suplente é um auditor do Tribunal de Contas do Estado, doutor Eduardo Albuquerque. E pasme, viu? O critério do foco foi extremamente técnico. Ambos têm trabalhos acadêmicos na área de transparência, com mestrado inclusive. Então, em linhas gerais, essas foram as ações em 2014. 2015 tem uma relação um pouco maior. Se você me permitir, eu poderei fazer em seguida, quando houver oportunidade. Ok. Agora, o Foco acompanhou de perto todas essas ações, todas essas operações contra gestores públicos? Como eu mencionei, essa operação que essa semana teve repercussão, a Operação Andaime, em sua terceira versão já, ela derivou de outras operações, dentre elas a Operação Papel Timbrado. E nessa operação nós nos irmanamos com o Ministério Público do Estado diretamente, tanto que inclusive auditores do tribunal foram a campo durante a deflagração da ação de busca e apreensão para auxiliar também os promotores, a Polícia Civil, que participaram todos efetivamente daquele dia. A busca e apreensão é um momento, né, da operação. Como eu disse, tem toda uma preparação com informações,
com cruzamento de dados, e ela não termina, ela continua. Inclusive foi uma fala do promotor Otávio e também do procurador da República na entrevista coletiva concedida após o dia lá propriamente dito da operação, que essa é mais uma etapa. E obviamente é natural, porque infelizmente a corrupção no Brasil, especialmente a mais combatida, que é na gestão pública, ela é uma realidade e nós não temos a pretensão ou a vaidade de dizer que vamos acabar com ela. Já conseguimos, com as nossas campanhas, um grande feito. Certo. Foi fazer com que a sociedade tomasse conhecimento das ações de combate à corrupção e principalmente se inconformasse com essa chaga que assola o Brasil. Você acha que a população brasileira paraibana já alcançou, já está chegando perto desse ideal, desse inconformismo, dessa fiscalização? Eu creio que sim, Hermes, e a mídia tem colaborado muito para isso. Eu posso até testemunhar que o Correio da Paraíba tem sido um parceiro extremo e fiel nessa jornada do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. A mídia, com a divulgação das operações que se espalham pelo Brasil, essa na Paraíba foi uma. Eu creio que o ano passado nós tivemos cerca de 4 ou 5 operações dessa natureza, envolvendo também corrupção na gestão pública. Então, isso está se tornando, ainda bem, uma rotina e com apoio da população. A população apoia. Eu não sei se você lembra, recentemente, há um tempo atrás, houve uma operação dessa natureza num certo município e a população foi apoiar o transgressor, sim, o preso. Uhum. Hoje você não vê mais isso. Hoje você vê a população se colocando extremamente a favor dos órgãos de combate à corrupção, o que é já uma virada de cultura no cenário dos anseios da coletividade. Ok, deixa eu ir a Campina Grande conversar com Arquimedes de Castro. Arquimedes, novamente com você aí, passo a bola para você. Aqui o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro André Carlo. Então, Hermes, eu tenho 3 perguntas para o doutor André. A primeira é a seguinte, são perguntas didáticas, né? A primeira é o que é corrupção e o que não é. A segunda é se a corrupção está aumentando ou se está diminuindo no Brasil. E a terceira diz respeito a uma questão mais profunda. Será que a população brasileira enxerga o trabalho do Ministério Público, dos órgãos de controle, com os mesmos olhos que enxergam aqueles que estão trabalhando nesses órgãos? Porque eu já ouvi muito prefeito, deputado dizer que existe no Brasil excesso de normas de controle, o que termina levando muitos administradores públicos ao erro, ou induzindo ao erro. O senhor acha que existe normas demais ou normas de menos para controlar o gasto público? Boa noite. Boa noite, é uma satisfação interagir com você nesse programa. A questão do que é a corrupção, o papel do foco, inclusive, o outro vetor, aquele que falei agora há pouco sobre a integração dos órgãos, é um vetor. O outro é justamente identificar as causas e potencializar as soluções para os órgãos que atuam no combate à corrupção. A corrupção seria justamente a inversão da honestidade. É um problema ético que, disseminado junto à coletividade, vai alterar a sequência natural e ética das ações, não só governamentais, mas das ações pessoais também. Corrupção não só existe no cenário da gestão pública, nós estamos tratando especificamente dessa corrupção. Mas corrupção tem em casa, tem nas escolas, o mentir já é um ato de corrupção. Nós acompanhamos aí, inclusive, uma matéria sobre o trânsito, né, e algumas atitudes dos motoristas. Quando o motorista para em cima de uma faixa de trânsito, estaciona no lugar que não de um deficiente, ou mesmo numa parada que é proibido estacionar, de certa forma, uma corrupção. Numa linguagem bem simples de compreensão, corrupção vem de corromper. Corromper o certo, corromper a ética. Então, tudo que se faz contrariamente ao que é certo, em menor ou maior grau, é um ato de corrupção. E o menor ou maior grau vai depender da visão de cada um, obviamente. Então, em linhas gerais, é esse tipo de cenário que o foco combate. A corrupção na gestão pública,
mas sem perder de vista, e nós fizemos campanha sobre isso, inclusive. A Controladoria Geral da União tem uma campanha, pequenos atos de corrupção, o mentir, o dizer que vai à escola e não vai, dizer que precisa ir ao banheiro sem ter vontade, estacionar que a gente vê muito, infelizmente ainda hoje em dia, estacionar em vaga de idoso, em vaga de deficiente, ultrapassar em via pública pelo acostamento, enfim, tem vários exemplos de atos de corrupção de menor ou de maior potencial. Agora, se a corrupção está aumentando ou está diminuindo, tem sido, eu não gosto de falar nessas estatísticas, porque eu posso correr o risco de apenas estar aqui atestando que a corrupção está sendo descoberta. Com o avanço da tecnologia da informação, notadamente com a legislação brasileira que se aperfeiçoou muito nessa área da transparência, no meu entender, o que estamos testemunhando na modernidade é a descoberta dos atos de corrupção. Nós devemos lembrar que a Carta de Pero Vaz de Caminha, lá de 1500, quando se descobriu o Brasil, já trazia em si um pedido de nepotismo, né? É verdade. Um emprego para um genro seu. Então, eu não creio que de lá para cá eu não creio que de lá para cá tenha ficado somente no ano de 1500 isso. Mas hoje, certamente, com a tecnologia da informação, nós temos essa impressão que a corrupção está aumentando, mas, ao meu ver, os atos de corrupção eles estão sendo mais descobertos. E melhor, estão contando com a resignação da sociedade e com ações efetivas do poder público. E punidos, né? E punidos. E punidos, que é o mais interessante. Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com o quarto e último bloco do 27 segundos. E eu estou conversando com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro André Carlos Torres, ele que até esta semana estava à frente do Fórum de Combate à Corrupção. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com o 27 segundos, deixa eu registrar aqui um comentário feito pelo telespectador Bruno Ferreira. Ele disse que o Tribunal de Contas da Paraíba está de parabéns pelo empenho na transparência das câmaras e prefeituras, principalmente o conselheiro André Carlos Torres. Pontes ou Torres? Torres Pontes. Torres Pontes, pronto. Ele colocou aqui André Pontes. Bom, deixa eu voltar a Campina Grande com Arquimedes de Castro. Arquimedes, ficou alguma pergunta sem resposta? Você fez aquele pacotão aí de perguntas para o conselheiro? Pois é, faltou falar sobre essa questão do excesso de normas, né? Que, por exemplo, o Buba Germano, quando era presidente da FAMUP, hoje é deputado, ele me deu uma entrevista dizendo que muitos prefeitos, eles cometem erros contábeis por causa do excesso de normas e não porque estão furtando dinheiro público. Agora, eu queria engatar uma outra pergunta que eu acho muito interessante, é sobre o aumento do número de fiscais do Tribunal de Contas, né? Dia desses estavam falando aí sobre criar um Tribunal de Contas dos municípios, e aí me veio à cabeça essa ideia, quer dizer, se de repente aumentasse o número de fiscais, ao invés de criar um outro tribunal, de repente o senhor não acha que a fiscalização sobre as prefeituras e sobre os órgãos estatais diminuiria também a corrupção? Sem dúvida. O excesso de normas, partindo da primeira pergunta que você me fez, o excesso de normas dificulta. As normas elas vão sendo produzidas na tentativa justamente de imbuir maior controle à gestão pública. O que, a certo momento, provoca um engessamento, provoca, pela tentativa exacerbada de controlar a gestão, uma dificuldade muito grande e terminam aparecendo os oportunistas que sempre encontram um meio de dar um jeitinho na legislação e esse jeitinho, muitas vezes, ele vem acompanhado de um ato de corrupção. Tem toda a razão. A burocracia na gestão pública, na administração pública, ela é essencial. O governo do Birô ele é essencial, por exemplo, para você ter a segurança do registro, ter a segurança da propriedade, ter a segurança do nome, mas a exacerbação de práticas burocráticas, ela tende justamente a minimizar e tolher a eficiência da ação administrativa e ser um campo
bastante vasto para o cometimento de infrações e atos de corrupção. Quanto à segunda questão formulada, importa, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma explanação sobre as ações do Foco em 2015, que eu creio que as ações do Foco de 2015 se relacionam intimamente a essa matéria que foi suscitada. O Foco, ele, como eu já disse, ele tem aqueles dois vetores, os dois vetores de fazer que os órgãos interajam, o segundo de identificar as causas de corrupção e potencializar as ferramentas que podem combatê-la, e um terceiro que é estimular o controle social. Nós, em 2015, fizemos 2 grandes eventos. O primeiro, Seminário Nacional para a Cooperação, Prevenção e Combate à Corrupção. Contamos aqui, Hermes, na Paraíba, com cerca de representações de 17 estados. Então foi um seminário nacional, 17 estados presentes aqui na Paraíba durante 3 dias. Discutimos as experiências de cada estado, oferecemos palestras, seminários, apresentamos uma nova avaliação de transparência e saímos desse seminário com a Carta de João Pessoa. Essa Carta de João Pessoa, que está disponível no site do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, ela tem 12 diretrizes para que o Foco tenha aí um planejamento a longo prazo e possa desempenhar, de acordo com a sua capacidade de atuação, cada diretriz dessa. E lançamos também porque em maio de 2015 houve a comemoração dos 10 anos de existência do Foco. Aí lançamos o selo 10 anos do Foco também. Então esse seminário teve esses objetivos. Logo em seguida fizemos a primeira Mostra Paraíba Transparente, que foi um evento para homenagear os municípios que estavam com suas avaliações sendo bem apuradas. Trouxemos inclusive municípios do porte de Nazarezinho, de São José do Sabugi, para que eles mostrassem lá que eles tiraram boas notas na avaliação, que eles mostrassem lá durante o evento que é possível que municípios menores com a dita pouca capacidade técnica possam justamente alcançar bons resultados na avaliação, e fizemos esse evento. Os municípios têm conseguido, apesar de alegarem dificuldades, ser muito pequeno, ter problemas de internet, eles têm conseguido colocar essas páginas no ar? Antigamente eu tinha dificuldade de falar sobre esse tema, não é? Porque a gente avalia e a gente espera que a avaliação seja boa. Sim. Aquela história, o professor que torce para que o aluno tire nota boa. Tire nota boa. Então a gente sempre torcia. Aí o pessoal, mas você é quem está avaliando, então você quer que o pessoal se saia bem, porque você também vai sair bem no retrato. Certo. Mas graças a Deus, no final do ano passado, foi feita uma avaliação pelo Ministério Público Federal de âmbito nacional, e não foi por amostragem. Nós fazemos também exaustivamente nos 223 municípios da Paraíba e no estado. O Ministério Público Federal fez nos 5.500 e tantos municípios do Brasil e nas 27 unidades da Federação. Colocou o estado da Paraíba em 7º lugar no ranking dos 27 e colocou os municípios do estado da Paraíba no 3º lugar do ranking nacional. Somente alcançaram notas médias acima de 6 nesse ranking do Ministério Público Federal os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e lá em cima, também com aquela tarjazinha verde, porque foi a cor que eles pintaram os estados que tiraram notas boas, o pequenino, mais valente e eficiente e bravo estado da Paraíba. Então, para nós foi um resultado a ser comemorado, mas sempre com a consciência e a intenção de continuar avaliando, porque a consciência é de que ainda temos muitos passos a percorrer. E a transparência, como disse, é um remédio não dito por nós, mas dito pelo mundo inteiro, um remédio eficaz para o combate à corrupção. E para terminar o ano 2015, fizemos a 3ª Feira contra a Corrupção, que foi uma feira na praça. As pessoas compareceram, aderiram, interagiram com os órgãos que fazem parte do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, e para nós do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, foram 2 anos de muita atividade nessa área de combate à corrupção e ficamos muito satisfeitos com o resultado. Contamos sobremaneira com o apoio de todos que fazem parte do Tribunal de Contas do Estado e também com todos que fazem parte
do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Ok. Doutor André Carlos, muito obrigado pela entrevista. Deixa eu ir para Campina Grande para a gente se despedir aqui de Arquimedes de Castro. Arquimedes, obrigado mais uma vez. Segunda, a gente está de volta aqui. Boa noite, bom final de semana para todos. Até segunda-feira. Parabéns aí ao doutor André pelo trabalho. A corrupção é um problema endêmico na sociedade e o combate a ela é como combater um mosquito da dengue, né? A gente sabe que não vai acabar com ele, mas a gente precisa combater. Boa noite a todos e até segunda. É exatamente como o mosquito da dengue. A gente sabe que não vai acabar, mas é preciso não deixar nascer, né? Não deixar proliferar, que é importante. Boa noite mais uma vez, Arquimedes de Castro. Doutor André, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Boa noite e às ordens. Bom, e nós chegamos ao final do 27 segundos desta sexta. Segunda-feira eu estou de volta com o Rede Debate. Você fica agora com a programação da RCTV. Bom final de semana, até lá.